Olá pessoal, aqui outra vez, Douglas Santos, estamos aqui para fazer mais uma entrevista, mais uma dentro dessa lista que vai se acumulando para a gente tentar ver como que as nossas leituras de geografia, elas se juntam, elas se separam, a gente vai seguindo. Dessa vez, o mais interessante, ou sei lá, mas de qualquer maneira, temos uma geógrafa do outro lado da linha. E essa geógrafa está, diferentemente de todos os geógrafos com quem conversamos nesse último ano e tanto, ela não está no Brasil, ela está em Lyon, na França, vai contar um pouco para nós sobre quem ela é. Bom, vai contar aqui para que vocês possam ter alguma referência do porquê que ela escreveu esse artigo que nós vamos conversar aqui, que se chama Tradições Cartográficas e Fixação de Fronteiras na Independência Brasileira. Tem aqui um problema que eu vou ter que pedir aqui autorização para ela, porque, na verdade, ela se chama Enalie de Biagi, uma chance grande de ser descendente de italiano, mas assim, de qualquer forma, eu nem a conhecia por esse nome de Enalie. Para mim, ela se chama Leca. Agora, aí nós vamos ver aqui, ela vai me contar aqui na sua autoapresentação como que ela gosta de ser chamada e como que ela acha que deve funcionar aqui nessa nossa entrevista. Bom, Leca, Enalie, a palavra está com você. Se apresenta aqui, conta um pouco para a gente quem é você, de onde saiu essa ideia de ficar discutindo essas cartografias mais antigas do século XIX, no caso desse artigo, né? Mas é todo um trabalho que a gente sabe que você tem em torno da temática e você está aí na França e a gente, então, como é que é essa história toda de ficar discutindo o Brasil a partir daí também? Conta um pouquinho para a gente, a palavra está com você, né? Muito obrigado por ter topado aqui essa nossa conversa, a gente agradece de coração, né? Porque realmente isso não é uma coisa tão simples e, bom, cada um aqui tem que organizar a vida nessa direção. Então, agradecemos muito que você esteja disponível e disposta, né, a contar para nós um pouco mais desse seu artigo aqui sobre as tradições cartográficas e esta relação com o Brasil independente e tudo mais. Ok? Manda bala. Obrigada, Douglas. E eu que tenho que agradecer, né, de poder estar discutindo isso, porque, na verdade, nesse momento que a gente está tudo meio fechado, cada um num canto, né, é bom poder ter umas aberturas assim e ter ocasiões de discutir, de conversar. Bom, meu nome oficial é Enalie, mas eu não respondo quando se chama de Enalie, eu vou demorar uns minutinhos para reagir. Algum problema assim, de ter sido... Eu sou paulistana, né, brasileira, sempre tem apelido e o problema é que o nome oficial não funciona, né? Então é Leca, né? E já teve várias ocasiões que até eu gostei de que as pessoas me conhecem só como Leca, porque daí às vezes me falam, puxa, você já leu um texto da Enalie que trabalha mais ou menos com a mesma coisa que você, né? E aí eu espero ver qual é a crítica que eles vão fazer e fico vendo, né? Falei, é interessante, né? Então, é bom ter essa dupla, não é duplicidade, mas enfim, quem me conhece mesmo sabe que eu sou mais Leca do que Enalie, mas é o nome oficial que aparece em alguns locais, né? Tem alguns textos que estão escritos como Leca de Biagi também, mas cria uma certa confusão, é verdade. Mas então, eu sou geógrafa de São Paulo, né? E aí acabei fazendo minha formação de geógrafo lá na USP, né? Fiz o mestrado também lá. Foi lá que começou a ter essa ideia de trabalhar com cartografia, né? E quando teve uma oportunidade de acabar fazendo uma pesquisa, de trabalhar num projeto que estava sendo feito entre a França e o Brasil, né, para novas ferramentas de cartografia,
foi aí que virou um pouco um doutorado meio com idas e vindas entre a França e o Brasil, mas foi, na verdade, esse artigo que a gente vai ver faz parte um pouco desse doutorado, né, que já tem um certo tempo. Então, a gente vai ter que dar uma situada um pouco no momento de criação dessa escritura, desse artigo, né, que foi um doutorado que eu acabei em 2000, né, dezembro de 2000, e em 2001 teve uma oportunidade de passar um concurso aqui na França e acabei pegando e fui ficando, né? Não era assim a ideia inicial, mas acabou acontecendo por várias razões. Então esse é um pouco o meu percurso, e eu continuo, né, como geógrafa no Departamento de Geografia e Planejamento da Universidade de Lyon 3, para ser mais específico, né? E então a ideia é de trabalhar com cartografia, fazer cartografia ao mesmo tempo, né? E pensar o que a gente está fazendo, né? Quais são esses métodos, essas maneiras, esses diálogos que a gente está construindo com os mapas. Vai por aí. Muito bem. Muito obrigado, então, pela sua presença, por estar aqui com a gente. Vou chamar você de Leca, porque eu acho por que fica favor. mais fácil para mim também, né? Porque senão, toda vez que eu vou falar Enali, eu vou ter que ler ali, porque eu não decorei essa parte ainda. Mas, assim, de qualquer maneira, Leca, brigadíssimo, muito, muito bom você estar aqui com a gente. Leca, diz um pouco para a gente o seguinte: você fez o teu doutorado, do teu doutorado surgiu esse artigo, ele foi publicado no Terra Brasilis, na revista 4, número 4 de 2015, né? Essa é a referência que eu tenho aqui. Muito bem, de alguma maneira, há aí um determinado esforço de sistematização. Existe um quadro, não é? Que a gente vai discutir um pouco melhor aí no transcorrer da nossa conversa, mas que, bom, como todos nós, a gente escreve coisas não porque a gente quer repetir as coisas que já estão escritas. A gente escreve porque, de alguma maneira, sente que existe um buraco aqui, uma contraposição ali. A gente sempre escreve a favor de uma ideia e, portanto, fazendo críticas a outras ideias. A ideia da neutralidade científica é só uma coisa não neutra cujo objetivo é esconder as pessoas, vamos dizer assim, ou algumas que querem, né, esse tipo de folga, né? Mas, assim, de alguma maneira, existe aí uma relação extremamente interessante, que é uma leitura de Brasil. Quer dizer, ao mesmo tempo em que você, no seu artigo, está, bom, lendo os mapas e o papel dos mapas na constituição da territorialidade brasileira pós-independência e tal, mas existe aí uma leitura do Brasil, uma intenção também como brasileira e como a formação, chamar isso de formação econômica, social, política, etc., e etc., e etc., territorialmente identificável. Então, está ali, não é? Muito bem. Então, conta um pouco para a gente, antes de entrar no artigo propriamente dito, se é que isso é possível, que intenções foram essas? O que é que você estava, um pouco atormentada, querendo resolver e que acabou, a partir da sua tese de doutorado, saindo esse artigo, né? Porque ele não cobre a tese como um todo, ele pega um trecho. Então, bom, por que esse interesse? Onde é? O que é que você... A favor de quem e contra quem? Vamos falar assim, né? Você escreveu esse negócio todo. Então, vou tentar ver se eu respondo da maneira mais curta possível. Vamos ver o que dá. Então, eu vim para a França para
testar novas ferramentas, né? Imagina, era nos anos 90, então a gente estava começando a ter essa ideia, bem no começo mesmo, né? De poder fazer mapas sobretudo mapas temáticos, com as estatísticas, assim, de uma maneira bem mais ágil, né? Não era mais assim, aquela coisa de ser um período muito longo de formação, apesar de que tinha, né, com algumas ferramentas, as pessoas falavam, não se preocupa, você vai começar a aprender a trabalhar com essa ferramenta, e daqui a um ano você vai conseguir fazer o seu primeiro mapa, né, assim, ou seja, era um pouco de rever isso e de criar maneiras mais exploratórias, mais diretas, né, era um acordo que tinha entre o IBGE e a Maison de la Géographie do Gilles Reclus, né, que estava procurando fazer a cartomática na época, né. Então, e ficou logo claro que essas ferramentas também podiam estar interessando vários outros atores, né. E um dos atores até com quem a gente tentou e testou e utilizou essa ferramenta foi com o pessoal da Concrab, né, para a cooperativa de reforma agrária. Então tinha essa ideia de que estava tendo uma certa democratização da cartografia, né? Mas para você falar que está tendo uma democratização, uma abertura, que está mudando alguma coisa na cartografia, que era conhecido como uma linguagem muito positiva, né? E tudo, eu comecei a tentar ver, bom, então como é que é essa cartografia, qual é o papel dela, né? Assim, durante o tempo. Daí eu comecei primeiro a estudar dentro do IBGE, né? Mas aí o IBGE já é o século XX, então e antes do IBGE, como é que era, né? E foi pouco nesse sentido que eu comecei a voltar para trás, né, e com todas essas leituras que estavam acontecendo nessa época dos anos 90, né, Brian Hawley, tinha o Império dos Mapas, do Christian Jacob, tinha várias coisas que levavam aqui essa ideia de trabalhar um pouco com a história da cartografia, né, fosse pegando mais e mais espaço, né, também nas minhas reflexões. Então, e com a oportunidade, né, estava lá em Paris, daí tinha a Biblioteca Nacional e aquele acervo maravilhoso, né, onde você começa a entrar lá dentro, mas naquela época não tinha nada que era digital ainda, né, então você ia lá, então você via os mapas até que estão nesse artigo, você percebe que tem alguns que estão feitos, né, que a gente refez depois com o desenho, mas eu ia com o meu papel vegetal lá, tirar as coisas que estavam nos mapas, então era uma outra época ainda, né, não tinha nem a câmera digital e muito menos mapas digitais, assim, que estavam sendo digitalizados naquela época. E como tinha um acervo muito interessante, eu acabei entrando de cabeça nessa história, né, e tentando ver, né, então esse na verdade era o segundo capítulo da minha tese, né, de ver como é que a cartografia brasileira foi se estruturando e de que maneira o que a gente estava propondo naquela época, né, final dos anos 90, era diferente do que tinha sido antes. Né, para quem que a gente estava, quem estava aparecendo nessa cartografia, né? Será que eram realmente, né, dar voz para outras pessoas que estavam meio invisíveis antes ou não, né? Então era um pouco essa a ideia geral. E eu acho que é importante, né? Sobretudo se a gente for continuar até agora, né, porque minha tese foi defendida em 2000, né, então você imagina que aconteceu muita coisa depois disso, né, mas eu acho que é importante a gente se dar conta, né, dessas transformações da cartografia, da maneira de mapear, né, e criar diálogos em torno disso, para a gente poder se posicionar também diferentes, não só enquanto geógrafos, mas todos esses que estão usando, que estão mobilizando essa linguagem, né, esse diálogo. Ok, Leca. Assim, você abriu agora um leque, né, de discussões que está para muito além do artigo, né, propriamente dito.
de alguma maneira, a leitura da cartografia que o seu artigo traz, até em função da época, em função de tudo, é uma leitura de uma cartografia associada à construção do Estado. Então, todas as determinações de Estado e como se estabelece essas relações de fronteira, o papel de algumas elites, inclusive associadas ao Império e a essa passagem do Brasil colonial e o papel da Inglaterra. Bom, depois nós vamos falar um pouco sobre isso. E na sua fala agora, você já está falando de coisas bastante diferentes disso, que é essa questão mesmo de como a cartografia ela se torna uma linguagem quase que popular, sob várias condições, inclusive do ponto de vista técnico, mas mais do que isso, ela passa a ser usada principalmente a partir dos anos 2000, mas até um pouco antes disso, como uma ferramenta de organização de alguns movimentos, movimentos populares, movimentos de bairro, movimentos sindicais, movimentos de diferentes formas. Você chegou ali a citar essa articulação geral, né, em torno da questão da reforma agrária no Brasil. Então, assim, existe um conjunto de utilizações da cartografia que muda um pouco o foco, né, do próprio discurso, que, na verdade, o teu artigo era um prenúncio, né, do que é que você ia, de fato, discutir na tua tese. Mas aí o artigo termina e, bom, e aí tem essa coisa toda. Aí, veja, acho que tem... eu queria, então, pedir permissão para você. Claro, tudo isso aqui é se você permitir, né? Assim, que a gente discuta um pouco o artigo, basicamente, os seus elementos, que a partir das questões que eu assim, marquei aqui para fazer, mas aí você vai tomando o rumo que você achar, mas que a gente pegue um pouquinho no final, mais para o final da nossa conversa, e trate um pouco de duas coisas que me parecem fundamentais a partir daquilo que você disse. Primeiro, o ensino da cartografia no ensino da geografia. Isso é uma questão importante, não é? Me parece. Essa relação tensa, não é? Da cartografia com a geografia e com a engenharia, né? Como é que isso tudo virou uma espécie de imbróglio, ainda me parece bastante difícil. E que, de alguma maneira, acaba apontando para isso que está sendo chamado de cartografia social, essa coisa de que, bom, essas publicações como Isso Não É um Atlas, por exemplo, né? Essas coisas que estão envolvendo aí projetos com sociedades indígenas, projetos no continente africano extremamente importantes, não é? Quer dizer, então, depois, mas eu queria deixar isso mais para o final, né? Assim, para que a gente não saísse muito do nosso foco, ou então a nossa entrevista de 1 hora e pouquinho, que ela está programada, ela vai durar mais ou menos uns 15 dias, assim, né? Porque isso é um assunto que não tem fim, né? Assim, muito bem. Podemos ir em frente, então? É gozado, né? Porque, na verdade, esse artigo, vou contar um pouco mais da história dele, né? Porque que ele aparece. Ele veio porque, para mim, é um momento que também eu gostei muito, né? De ele ter sido solicitado de uma certa maneira, de ele ter aparecido, que foi em 2010, na verdade, que teve o Simpósio Ibero-Americano em São Paulo. Né? E aí foi feita uma mesa sobre, estava se falando muito, né, de comemorar 200 anos de independência em vários lugares da América Latina, então foi feita essa mesa sobre a cartografia da independência, né? E é gozado que daí me solicitaram, falando, você não trabalhou sobre essa época, então fala alguma coisa pra gente do Brasil, e ia ter outros colegas também, da Colômbia e de outros países, né? E aí, para mim, foi um momento que eu gostei muito, porque, então,
eu acabei minha tese em 2000 e o que eu escrevi na tese em 2000 era mais ou menos o que eu conseguia ver naquela época, né? Assim, e não tinha esse movimento todo de história da cartografia que pegou muita importância depois, né? Inclusive com os colegas latino-americanos, né? Que, bom, existia já os encontros de história da cartografia, feito pelos ingleses desde os anos 60, mas teve esse movimento, né, na América Latina, de uma maneira global, a Carla Lois em Buenos Aires, que começou o primeiro SEAC em 2006 só, né, e eu acabei entrando nessa dinâmica só, né, que eu gosto muito, né, desses encontros, foi em 2010, e foi nesse momento de participar contando como é que eu tinha visto os mapas da independência brasileira, né. Então foi um momento que teve muita discussão e algumas das questões que foram postas naquele momento da apresentação desse artigo são questões que até hoje eu ainda tento responder, sabe? Ainda tento trabalhar e lembro que tinha algumas questões que o Tonico tinha colocado na época que ficaram, aquelas coisas que você vai apresentar um artigo, né? E pelas questões que ele suscita, te dá várias ideias para continuar e aprofundar e tentar rever. E até hoje ainda continuo tentando fazer isso, né? Não parar só nesse artigo, para vocês terem uma ideia, mas tentar revê-lo e ver como é que eu poderia continuar a partir dessa base para, inclusive, tratar de outros assuntos. Mas, então, o artigo em si, para mim, sempre foi um pouco essa questão. Puxa, foi esse artigo da tese toda que foi o que mais causou, né, discussão. O último capítulo da tese, que era sobre a cartografia militante, que a gente vai discutir mais tarde, também foi publicado e também criou um pouco de discussão, mas assim, são os momentos, né? Fala, puxa, por que esse objeto acaba suscitando mais do que outros, né? Eu não sou historiadora, né? Então, realmente, para mim, eu me sinto talvez até mais à vontade de trabalhar com o século XIX, porque trabalhar com histórias mais antigas é um pouco mais fácil. Mas tinha muito material, né, do século XIX e é por isso que daí eu tentei sintetizar sobre a forma dessa leitura, né? A cartografia realmente ela aparece como uma das maneiras do Império se apresentar, né? Mapa para inglês ver mesmo também, né? E é uma das coisas que eu tentei. Mas também ela parece ser usada com bastante astúcia, né? Nessa diplomacia que vai tentar delimitar realmente o Brasil e fazer com que ele fique junto. Então é esse um pouco a discussão, né? Quais são os mapas, que mapas, por que mapas e será que só o mapa funciona ou não, né? Na maioria das vezes não é só o mapa, né? Tem que ser o mapa num contexto geopolítico que funcione, que possa escutá-lo, né? Mas a ideia de falar da formação territorial brasileira, bom, quando eu escrevi, a gente estava nos 500 anos do Brasil, né? O Brasil são outros 500, mas era essa época de formação territorial brasileira e de tentar resgatar um pouco isso também para a discussão de que país é esse que a gente está criando, né? Era mais ou menos isso. Mas não sei como a gente pode discutir, né? Tem essa diplomacia que vai tentar organizar uma cartografia para apoiar o Estado, tem todos esses tratados que vão sendo feitos e que vão rever os mapas regularmente, né? Tem essa tentativa de ser cosmopolita, mas nacionalista ao mesmo tempo, né? na sociedade brasileira. Então é um pouco dessa discussão que aparece, né? E que talvez a gente possa recuperar mais tarde, né, com outras discussões que foram colocadas justamente por esse grupo dos simpósios ibero-americanos de história da cartografia. Muito bem, Leca.
Não, eu tenho uma paixão especial pela cartografia, né? Assim, de alguma maneira, quando fui fazer meu doutorado, estava num embate, né? Um embate que acabou se reproduzindo de diferentes maneiras, justamente em função dos dilemas que a categoria espaço criou para a geografia brasileira. E, nesse sentido, escrevi minha tese de doutorado com com esse tema, né? A ideia do espaço como uma reinvenção, uma coisa que vai sendo não um dado a priori, mas uma coisa que vai sendo socialmente construída e que precisa ser lida, né, dentro de contextos do desenvolvimento da história da ciência, e a cartografia foi, para além de muitas outras relações, né, mas foi um elemento extremamente importante para mim para poder fazer aquela tese que, no final das contas, acabou sendo publicada também na forma de livro e tal. Então, assim, já antes tinha uma paixão muito grande por isso, mas ao fazer a minha tese de doutorado, isso virou uma espécie de obsessão, né? Assim, tá? Como a minha tese é dos anos 90, é interessante que a literatura, na verdade, sobre a história da cartografia, ela aparece no Brasil a partir dos anos 2000, né? Uma grande parte da literatura produzida na Universidade de Chicago e na Inglaterra, de uma maneira geral, na França. A França sempre apresentou uma capacidade de produzir uma cartografia muito mais sofisticada, né, do que no Brasil, muito mais elaborada, até como cartografia jornalística mesmo. O Le Monde tem uma cartoteca, digamos assim, extremamente interessante, mas já era uma coisa que a gente se debatia muito quando estava escrevendo os livros didáticos, já nos anos 80, tinha que importar esses atlas todos e tal. Então, tudo isso é um processo mesmo de um diálogo tenso e complexo, né? Que vai meio marcando a nossa vida em função da disponibilidade, não só técnica, mas de um conceito que está diretamente relacionado à ideia de uma linguagem. Isto é, como é que a gente faz para dizer o que nós queremos dizer? Isso é uma coisa extremamente, vamos dizer assim, instigadora, né, para qualquer investigador, para qualquer tipo de pesquisa. Então, acho que é isso mesmo. Eu acho que dá para sentir do lado de cá a sua angústia também, né, porque é nossa, né, é de todos nós. Estamos, de alguma maneira, envolvidos a partir de inputs que são diferentes, né, pontos de partida que são diferentes e tal, mas a cartografia realmente é um ponto de interrogação que está longe de ser respondido, né? Como todo texto, de uma maneira geral, né? Quer dizer, de alguma forma, seja a literatura, seja né, o que nós somos capazes de escrever sobre o mundo é sempre um ponto de interrogação, né? Então vamos lá. Bom, É, Leca, logo no. Oi. não, é só porque eu estava pensando, né? Uma das coisas que a gente faz bastante, eu sempre tento fazer isso, é ver o que está falando no mapa e o que está falando em outras fontes, né? Assim, acho que essa é a história principal, assim, de não ver o mapa sozinho, né? Acho que um dos problemas que aconteceu muito é que a gente vê o mapa e fala, olha o mapa, né? Mas tem tantos relatos possíveis que o mapa é um deles. Então a ideia é sempre tentar ver quais são esses diferentes relatos e contrapor um pouco, né, o que está aparecendo no mapa e o que não está aparecendo no mapa, né, na verdade, essa... É quase que um portulano, né? Sem o texto, fica Mas difícil. são Ok, várias... mas Desculpa ter te ok. interrompido. Não, não, imagina. É, então, aqui, logo no primeiro parágrafo, é interessante, não é muito comum as publicações identificarem os parágrafos por uma numeração, mas justamente o Terra Brasilis faz isso, né? Vai colocando o número nos parágrafos. Então, no final do seu primeiro parágrafo, você diz assim: bom, levando em consideração tudo isso que eu estou dizendo aqui, consideramos que a cartografia não é uma simples técnica, mas um verdadeiro discurso que contribui para a compreensão e a estruturação da sociedade brasileira em seu território. Ok,
Desdobra um pouquinho para a gente o que é que você estava querendo dizer com isso. Ah, a ideia de discurso é porque você constrói, né? Você não é só uma questão técnica, na verdade tem várias escolhas no meio do caminho para você acabar construindo, né? E a ideia que estava sendo evocada realmente era esse, né? Eu estava tentando ler também sobre autores, né? Autores como o um outro argentino, Marcelo Escobar, que falou a crítica do discurso geográfico, né? Uhum. Então eu também estava tentando ver qual era a crítica do discurso cartográfico que estava sendo feito aqui, porque realmente, né, tem uma questão técnica de materialidade que é importante entender de como às vezes pode ser difícil, né, de se apoderar dessa forma, né, de, de passar uma mensagem, mas é muito mais do que isso, né? Então é a ideia de sair um pouco simplesmente do que eu acho aprender a fazer mapa é aprender técnicas, né? Mas é sobretudo aprender a justificar escolhas que você faz para criar um dispositivo que na sociedade ocidental acabou sendo um dispositivo visual, gráfico, né? Mas que geralmente o visual é um pouco geral, assim, as pessoas que acabam reconhecendo algo como sendo um mapa, né, que nem sempre é muito fácil, porque em alguns casos o mapa não é reconhecido enquanto tal, né, mas essa ideia de passar, de mostrar relações espaciais nesse dispositivo que já teve vários nomes, né, carta, mapa, plano, né, tábula, enfim, poder construir um elemento, é essa ideia, né, de falar de discurso e de ver como as pessoas acabaram, né, como é que eu vou dizer isso? Trazendo novos artífices dentro dessa construção, né? Então, como escapar um pouco dessa tecnicidade que no final dos anos 90 ainda existia muito, né, na história da cartografia, né? Ela era vista mais como uma história técnica, né? Mas não é só uma história técnica, é uma história de atores, né? São pessoas que estão construindo isso em contextos, e eu acho que é essa a ideia de falar de discurso na maioria dos casos. Né? Eu continuo usando essa noção de discurso para tentar abarcar as novas formas que existem. Né? Há um tempo atrás, eu dou um curso de cartografia logo para o primeiro ano de geografia aqui, e as pessoas até tinham o nome de cartografia, o nome do curso é cartografia. E a pessoa falou assim, não é meio estranho você ainda estar falando de cartografia no primeiro ano, por que você não fala introdução à geomática, né, logo de cara? Falei assim, mas eu estou falando dessa construção de discursos espaciais que se apresentam sobre formas de mapas, né, e, e é essas escolhas que eu procuro mostrar para os meus alunos e que eu procuro pedir para eles também justificarem como eles estão, o que eles estão mobilizando para a criação, sabendo que não existe um mapa, existem várias possibilidades, né? Não talvez esse diálogo, né, de diferentes apresentações do que poderia ser feito, do que seria considerado como uma visão espacial do mundo, é esse diálogo que eu acho que é o mais importante. Não sei se eu respondi a tua Não, pergunta. está claríssimo. Me lembra sempre um exemplo que eu gostava muito de dar para os alunos, eu falava assim para eles, levem sempre em consideração o seguinte, nos meus tempos de criança, eu tinha um caderno de caligrafia. Não que a minha caligrafia tenha permanecido como no caderno, ela foi piorando drasticamente com o passar dos anos, mas, de alguma maneira, ter o domínio de como se escreve a letra A, a letra B, a letra C, é um domínio técnico.
Agora, escolher com que palavras eu digo o que eu quero dizer, isso está para além da técnica, né? E Com essa é a certeza. questão que você estava colocando, assim, acho que esse é o caminho. Muito bem. Mais para frente, já no parágrafo 4, você já está falando da instalação da corte portuguesa no Brasil e você diz assim: tornando-se o centro do Império Português e sob a esfera determinante da Inglaterra, a América Portuguesa adquire, enfim, a autorização de confeccionar e arquivar localmente mapas e outros documentos de análise espacial. Ok, muito bem. Isso quer dizer, então, que ele não tinha essa autorização antes? Isso, de alguma maneira, do teu ponto de vista, estabelece um movimento na construção dessa identidade, né? Você realçou esse ponto com que intenção? Então, também eu acho que isso é uma das coisas que eu ainda quero analisar um pouco mais, quero ir mais a fundo depois. Mas na Ok. época, quando eu escrevi isso, é porque para mim tinha ficado claro que, por exemplo, não existia a possibilidade de criar formações, né, de cartógrafos no Brasil antes da coroa brasileira vir. Então, os mapas eram produzidos e eram mandados para Portugal. Se eu me lembro direito, né? Mas eu ainda quero verificar isso um pouco mais. Parece que o único momento onde parece que criou mesmo, né, uma estrutura oficial, né, porque existia, claro, eram feitos mapas, né, as pessoas faziam mapas e vários outros trabalhos depois mostraram, mas não existia essa vontade de criar uma estrutura capaz de criar transmitir um conhecimento, né, da cartografia dita ocidental no país, a não ser pelos holandeses. Os holandeses fizeram, né, que eles chamavam de um bureau hidrográfico, né, assim, quando eles estavam no Nordeste. Mas os portugueses não faziam isso, não existia, né, essa ideia de formação, né, das pessoas na colônia, porque não sei se era considerado muito complicado, muito perigoso, né, que isso acontecesse. Então, esse para mim foi o gancho de falar que finalmente, né, se cria estruturas de formação localmente, vai ser criado, né, tem toda uma série de institutos que vão começar a existir, né, sobretudo militares, né, porque era uma cartografia também de interesse militar numa certa época, e os primeiros cartógrafos que vão aparecer, inclusive que eram primeiro portugueses e que depois vão escolher de ficar no Brasil, tem essa formação militar um pouco que vai ser feita, que vai começar a se formar no Brasil nessa época, né, de criar institutos de formação de cartógrafos, mas também de registros, né, de ter bibliotecas localmente que guardem essa história, que guardem esses registros. O que parece que acontece é que quando o rei sai de Portugal, uma das coisas que ele faz também é pedir para pegar vários mapas, né, de portugueses e trazer os mapas juntos para o Brasil, né, porque eles não queriam que isso fosse pego quando Napoleão invadisse, né? Napoleão sempre quando ele invadia algum país, uma das primeiras coisas que ele fazia era vai buscar os mapas e vai trazer eles para o uso francês, né? Ele fez isso em vários locais, inclusive fez também por exemplo, quando ele invadiu os Países Baixos, né, a Holanda, ele pegou vários mapas e trouxe para a França. E alguns deles até eu descobri quando eu estava trabalhando lá na Biblioteca Nacional Francesa. Eu achei uns arquivos, eu falei, por que esses arquivos não estão no arquivo total? É um arquivo especial. Alguns arquivos nunca foram devolvidos depois, né? Parece que ainda continuam lá na Biblioteca Nacional Francesa. Mas então era essa a ideia, né? Criar institutos de formação, mas também institutos que guardem uma memória cartográfica no local. E quando Dom João VI
Ernesto volta para Portugal depois, parece que vários dos mapas acabaram ficando no Brasil, né? E quando acontece a independência, uma das coisas que vai ser feita é que vai ser negociado, né? O Barão Ponte Ribeiro, que é um dos primeiros diplomatas, todo mundo conhece bastante, ele vai negociar, ele vai falar, bom, então uma das ideias é de ir para Portugal e falar, ó, a gente está cheio de mapa de Portugal e vários mapas também de outras possessões portuguesas, ainda na África, inclusive, né? Esses mapas para a gente não precisa ficar aqui, a gente pode negociar que os mapas do Brasil que ainda estão em Portugal possam ser trocados por mapas de Portugal que estão no Brasil. Então aí o mapa vira até uma possibilidade de intercâmbio, né, quando o Brasil fica independente. Né? Mas isso vai ser um caminho bem longo, né? Eu não me lembro todas as datas, mas o Barão de Ponte Ribeiro fez uma lista de vários mapas que existiam no Brasil, mandou fazer cópias de vários do que tinham, né, para poder montar a mapoteca do que vai ser a mapoteca do Itamaraty mais tarde, e ele vai tentar negociar isso, mas não foi assim muito fácil, né? Mas aí também é um pouco de mostrar o valor, né, que é dado a essa linguagem cartográfica nesse momento. Então acho que é essa um pouco a ideia. O valor da linguagem cartográfica nesse processo todo da expansão mercantil, desde o século XIV, aproximadamente, né? Mas ele é contado pela quantidade de pescoços que foram, sei lá, que acabaram na corda ou alguma coisa parecida com isso, porque entregaram segredos cartográficos para o inimigo. Né? Então, assim, de alguma maneira, um mapa é um segredo de Estado. Esse é, pelo menos até esse momento e até muito recentemente, quando eu ainda estava fazendo a minha graduação, a gente ia no IBGE comprar os mapas na escala de 1 por 50 mil, aquelas coisas, aqueles exercícios bem básicos e tal, e muitos dos mapas não estavam à disposição porque a ditadura militar não nos deixava ter acesso a determinados mapas, principalmente os de áreas urbanas maiores e tal. Então, assim, de alguma maneira, a cartografia ela vai expressar uma questão fundamental. Eu até estava vendo há algum tempo atrás a biografia do Mercator, né? E ele acabou na mão da Inquisição em função, bom, da cartografia. Então, essas coisas fazem parte da história, dessa história, né, de como se conta o mundo a partir daí. O que é talvez interessante, né, que acho que para portugueses e também para um país nascente, né, aspas, como o Brasil, ter mapas é uma espécie de certidão de nascimento, né? Quer dizer, é dizer não só para os outros, mas dizer para a gente mesmo que a gente existe. A gente está no mapa, né? A gente diz que as coisas não estão nem no mapa, é porque, na verdade, estamos dizendo que elas, bom, elas não existem. Mas realmente essa é uma questão fundamental, uma questão de segurança e tal. Nós podemos falar das dificuldades no fim da vida do Napoleão, mas a gente tem de imaginar que era um estrategista de primeira linha, não é? Quer dizer, certa vez conversando, estava lá na frente da Bastille, lá na place, né, de Bastille, conversando com os amigos e tal, e eles estavam nos comentando de que ali Napoleão tinha lançado, né, a base do Código Civil, e o que estabelece essa noção jurídica da propriedade privada burguesa e tal. E a gente falando assim, que coisa impressionante, né? Um imperador, né, que vai estabelecer justamente os fundamentos da sociedade burguesa, o seu Código Civil, uma coisa, quer dizer, genial, absolutamente genial. E eu me lembro que na época a gente estava pensando justamente o como que um grande líder do movimento operário, sindical, etc. e tal, dá todas as condições para o desenvolvimento de uma burguesia nacional no Brasil, de forma extremamente importante, como no caso do governo Lula e tal.
Então, assim, o como que a história é carregada, ela não é linear, né? Ela tem contradições muito loucas, né? Que às vezes a gente fica olhando e fala assim, por que que isso não cabe no modelo tão pequenininho que eu tenho de mundo, né, na minha cabeça? Mas é assim mesmo. Muito bem, então tá. Já no parágrafo 7 você já vai falar dessa relação entre a Inglaterra e o Brasil, né? Quer dizer, estamos frente efetivamente já a um Portugal desmontado, né? Quer dizer, já desde antes do terremoto de Lisboa, Portugal já se mostrava muito fragilizado, né? Toda a o seu domínio técnico, inclusive, que envolve ter uma das cartografias mais avançadas da Europa no século XV e XVI, acabam, bom, tornando este país quase que um entreposto mercantil, né? Que envolve as diferentes colônias e a existência do mercado europeu, que vai acumular muita riqueza, principalmente na Inglaterra, e a Inglaterra, então, vai dominar esse jogo. A França e a Inglaterra, de um lado e de outro, né? E nesse sentido, então, esse mundo cruel, né, de um Portugal bastante fragilizado já, bastante com muita dificuldade econômica, política, assim, o despotismo esclarecido não foi esclarecido o suficiente para dar conta dessa história, e estamos aqui com um Brasil independente e um mapa inglês de 1822, que você vai colocar aqui, dizendo que, mesmo apresentando vários erros de representação com a localização do Trópico de Capricórnio a 18 graus de latitude, demonstra bem o amplo contato existente entre os dois países. Então, assim, um pouco, não quero ler o texto aqui, acho que as pessoas estão só fustigando os leitores, né? Mas, assim, conta um pouco para a gente de como você vê essa coisa, né, de uma cartografia inglesa, e já aproveita porque logo a seguir você vai falar de um mapa francês também, né, que tem toda uma avaliação sobre a situação brasileira, uma leitura bastante, bom, observando muito mais as dificuldades do que as possibilidades, né? Assim, bom, conta aí para gente um pouco sobre essa questão deste mapa inglês e deste mapa francês, antes da gente voltar ao problema da- das negociações do Barão de Ponte Ribeiro. Então, na verdade, aí vem um pouco a desculpa, o fato de ter saído do Brasil nesse momento, de ter tido contato com outras fontes que não eram muito exploradas ainda naquela época, né? Tem que falar mais ou menos isso. Depois foi feito muita coisa muito melhor e muito mais aprofundada do que eu tinha feito. Eu acho que vou só tentar me desculpar mais uma vez. Quando eu penso no que eu fiz na minha tese, é impensável no dia de hoje, né? Tentar cobrir 500 anos de cartografia era muito doideira. Enfim, desculpem por ter tentado isso, mas naquela época eu achava que era possível. Então a gente faz umas coisas na vida que depois a gente fala, nossa, como é que eu tive coragem de fazer isso? Mas enfim, eu comecei a ver vários mapas, né, de como usou não só qual é a cartografia que vai ser feita no Brasil, mas como é que os outros estavam fazendo mapas do Brasil. Então, qual era essa imagem do Brasil que está sendo passada. E para tentar entender esses diferentes mapas, né, é só você tentando ver, bom, quem estava falando com quem estava usando que fontes, qual era o caminho da informação. Né? E isso a gente percebe um pouco pelas afiliações, né? Se você vê várias séries de mapas juntos, você vê porque né, alguns nomes continuam, né? Alguns topônimos continuam durante muito tempo e outros desaparecem. Então, é interessante quando a gente vê esses mapas, inclusive verificar qual é o quadro que eles fazem, né? Assim, os mapas ingleses, muitos deles assim,
vão fazer de tal maneira que o que vai aparecer no mapa corta uma boa parte da Amazônia, né, sobretudo para a fronteira, né, que ainda não está muito definida, então eles utilizam um artifício de cortar, né, de não mostrar a América do Sul inteira, às vezes, né, só pegar uma parte para não tocar naquilo que poderia ser problemático. Então, qual é o enfoque? Né? O que você coloca no meio do mapa? O que você coloca no mapa? E de que maneira você faz? Era um pouco essa a leitura da época. E fica bem claro, né, esse jogo entre os ingleses e os franceses. Você falou dos dois, depois até estudei um pouco mais alguns outros franceses e de como algumas das propostas que aparecem nessas leituras francesas do Brasil, da época, que mostram que eles estavam muito mais pro Buenos Aires que Rio de Janeiro, né? Assim, em vários dos textos que acompanham os mapas, porque os mapas às vezes são também enquadrados de textos, né? Esse mapa que você está falando, acho que é o do Villemont, né? Que eu acabei pegando. Ele tem vários textos ao lado e realmente tentando mostrar que esse país não tem futuro, né? Que ele não vai para frente, como é que eles podem querer ousar, né, se tornar independentes? Eles não têm o que seria o necessário para criar uma nação. Enfim, é bem também esse imperialismo todo europeu que está aparecendo nesses mapas todos, de uma certa maneira, né, querendo que se responda a estruturas, né, que existem na França, sabendo que realmente não são estruturas possíveis naquele país, né, enfim. Bom, eu estou sendo meio confusa, vou tentar ver se eu consigo responder de uma maneira mais clara. Fazer essas leituras de mapas estrangeiros, né, para mim parecia importante para tentar, inclusive, justificar a cartografia que o Brasil vai tentar fazer depois, né? Porque, como você disse, tem que legitimar a nação, né? E legitimar de uma certa maneira, no mundo dominado, né, por imperialismo ocidental, é mostrar que você faz mapas também, que você tem mapas, que você sabe fazer. E, inclusive, vai existir muitas tentativas do Brasil de ir nessas exposições universais, né, e mostrar mapas. Então, na verdade, o mapa vai ser feito para essas exposições universais, não vai ter mapa. Um pouco, tem que fazer a compilação geral e chega lá e você vê nas fotos da época que no estande do Brasil é um mapa que aparece, né? Então, era para entender como é que o Brasil vai fazer alguns mapas, para responder esses mapas que estavam denigrando o Brasil, né, em muitos casos, ou então tendo uma visão bastante negativa do que estava acontecendo a partir dessa independência, que eu vou estudar alguns desses mapas, né? Eles vão usar todos vão usar estatísticas, eles vão fazer descrições, né, do clima que é terrível no Brasil, eles vão fazer várias... É como quando você lê aqueles relatos, né, dos viajantes, ou mesmo de alguns colonos que vão se instalar no Brasil e que falam que até os passarinhos cantam mal, né? Não cantam com bonito, né? Eles tudo é uma coisa muito pesada, né? E eu acho que é importante mostrar isso, até mesmo para essa cartografia francesa que é tão... Eu moro na França, né? Eu convivo com ela o tempo todo. E existe um certo orgulho, né, da Carte Cassini, de todas essas empresas cartográficas, né, científicas que foram sendo colocadas, o sistema métrico, várias coisas que são, né, contribuições francesas.
Mas como essa contribuição francesa, quando ela retrata outros países, ela tem esse ranço, né, de rebaixar e que o Brasil vai tentar responder com uma própria cartografia. Então, acho que é um pouco essa a ideia desse artigo, né? Essa cartografia que o Brasil vai fazer é uma cartografia para inglês ver, é uma cartografia que passa sob silêncio todas as comunidades assim tradicionais, porque a gente não quer mostrar que tem índio, porque índio não é civilizado, né? Tem várias críticas que a gente pode fazer a essa cartografia, né? Mas é esse diálogo que está sendo feito, tentando se apropriar de uma certa maneira, né? De tentar legitimar a existência do Brasil que está sendo criado nesse momento. Muito bem. Você diria, né, quer dizer, a pergunta não pode ser essa, porque acho que ela fica capciosa desse jeito. Mas, assim, eu vou dizer o que eu diria. Aí, se você quiser, você comenta. Né? Assim, de alguma maneira, acho que uma das questões importantes desse processo é que todos os projetos de independência dos países colonizados, até os anos 75 do século XX, com o fim do neocolonialismo no continente africano, mas todos os projetos de ruptura das relações coloniais, na verdade, eles têm como perspectiva a possibilidade de se inserir dentro do mesmo sistema de um outro foco. Não é? Quer dizer, na verdade, essas rupturas jamais ocorreram. O Brasil se torna independente de Portugal para poder pertencer ao mundo que tinha sido construído a partir da própria perspectiva portuguesa, assim como todas as colônias espanholas, inglesas ou as colônias que foram constituídas na África a partir do Congresso de Berlim, ou seja lá o que seja. Então, de alguma maneira, o que os projetos de independência nos mostram, na verdade, é uma espécie de amadurecimento do sistema, e não uma ruptura. Né? Quer dizer, a sociedade capitalista, de alguma maneira, ela amadurece a tal ponto que ela é capaz de agregar todos, apesar de todos serem independentes. Isso é que é bastante interessante, e que a cartografia, na forma do Mapa Mundi, e depois, né, toda essa articulação ao milionésimo mais para frente, essa coisa toda vai nos mostrar esse interesse, né, de se ver o mundo como uma unidade a partir de um único sistema, a partir de Gramsci, por exemplo, ou qualquer coisa que o valha. E isso me parece que muda bastante o foco, né, pensar nesses termos, muda bastante o foco do sentido da independência. Né? Quer dizer, essas independências independem de quê? Né? Quer dizer, como é que isso se constitui em elites que já estavam constituídas dentro das chamadas colônias, sejam os crioulos, seja a elite latifundista brasileira, ou seja lá o que seja. E você coloca isso muito bem no parágrafo 22. Eu acho que assim, a gente pode apontar para lá e você diz assim, as elites brasileiras do Império se encontravam em uma posição ambígua. Isso é interessante, né? Se, por um lado, elas se sentiam parte da mesma civilização europeia, se sentiam, até se não se sentissem, não seriam mais as elites, né? Perderiam todo o seu sentido, né? Onde tinham suas origens. Do outro lado, a imagem do país que governavam não correspondia totalmente aos parâmetros em vigor das nações europeias, como o mapa francês que você colocou aqui no texto e que acabou de comentar. Mas, de qualquer maneira, eu estou lendo aqui o texto porque ele vai sintetizar de uma forma bem interessante o que você acabou de falar. No parágrafo 27, você fala do Dom Pedro II, um protetor do Instituto Histórico e Geográfico, né, desde a sua criação. Ele preside, né, é um presidente de honra a partir de 1842 e preside mais de 500 sessões. Eu só soube disso lendo o teu texto. Eu não sabia que o Dom Pedro II tinha tido tanta participação assim, doando vários manuscritos e publicações ao Instituto.
Você, assim, dentro desse contexto, né, quer dizer, ainda nos anos 80 do século XX, nós poderíamos dizer que éramos um país mal cartografado na sua totalidade. Sabemos muito pouco da Amazônia, muito pouco do centro-oeste brasileiro, né? Se fazia muita coisa, desde a Transamazônica e coisas desse gênero, mas o volume de dados e a cartografia que se tinha era muito pobre, na verdade, para o tamanho do país e as formas de gestão e de entendimento. Nessa época, há uma espécie, já acho que Dom Pedro II, de alguma maneira, expressa isso, uma coisa meio desesperada, é preciso conhecer para poder governar, e assim, e a gente não conhece. A existência do Instituto Histórico e Geográfico, ela, não sei como você entenderia isso, mas sempre me dá uma certa impressão da necessidade de construir, de um lado, um discurso identitário, isso é um movimento, mas, de outro lado, a condição técnica da gestão, quer dizer, esses dois lados. Como é que você, bom, a partir dessa postura de Dom Pedro II, o que é que você desenrolaria, né, dessa história toda? Bom, eu achei interessante, né, porque da mesma maneira que a gente via todos os reis franceses com os globos e com os mapas e tudo mais, o Dom Pedro II também adorava, né, ser fotografado e estar sempre com o globo do lado, uma coisa assim, né, uma aura, né, do governante esclarecido e tudo mais que ele procurava passar. E eu encontrei o nome dele quando eu fiz um trabalho sobre a Sociedade de Geografia, né, aqui de Lyon, porque a gente acabou com um acervo cartográfico, a gente achou um acervo cartográfico que estava fechado numa sala e foi ver, era da Sociedade de Geografia de Lyon, e estava meio perdido, assim. Aí fui ver, assim, né, que o Dom Pedro II também fazia parte da geografia, da Sociedade de Geografia aqui de Lyon, de Paris, ele estava em tudo, né, então para ele era muito importante estar desse tipo de sociedades. E aí que a gente vê que realmente é uma reprodução interna, né, dessa maneira de continuar fazendo uma cartografia que era como a cartografia colonial, né, uma cartografia para conquistar novas terras. Então, vai tentar, quando tem esses projetos de colonização, eu estudei um pouco mais depois o sul do Brasil, né, essa região que era, inclusive, uma das primeiras regiões onde se fez a triangulação, que é a fronteira com o Uruguai, né? Era bem importante que fosse colonizado, ocupado esse espaço antes de chegar na Amazônia, né? A Amazônia realmente vai ser um pouco mais tarde. Mas nessa época ainda tem, né, no Segundo Império, né, tem várias colonizações que vão ser propostas no sul do país e tem inclusive o caso de Blumenau, né, que eu conheci um pouquinho melhor, onde o colono chega, e daí um dos colonos que chega, o diretor da colônia fala assim: você tem condição de fazer um curso de agrimensura? Então vai para a Europa, faz o curso de agrimensura e volta para cá para a gente poder, porque a colonização não poderia conseguir ser feita se não tivesse a prova de que você mediu as terras e que você, né, pode até, inclusive depois da lei das terras, né, provar que aquela terra vai ser realmente ocupada. Então, realmente, a cartografia como uma condição de gerenciar esse território imenso que está acontecendo, ela era considerada muito importante. Essas menções que eu faço aqui são outras pessoas que estudaram mais a fundo, né? E agora na época não era possível, mas agora eu vi que todas as revistas do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil estão todas digitalizadas, a gente pode ver tudo isso, né, online. E aí dá para ver, né, o que foi sendo decidido a cada vez. Era Instituto Histórico e Geográfico, mas era mais histórico e era mais uma coreografia que era feita, na verdade. A coreografia é aquela ideia de inventário, né? Assim, você indica tudo que existe. É um pouco difícil, às vezes, de ler, né? É chato, porque é uma enumeração assim, de um monte de coisa que você fica vendo. Então, você tem que ir captando, assim, bom, por que eles estão enumerando isso e por que não enumeraram outra coisa, né? Então, é sempre essa ideia de
que também já foi criticada depois, né, de uma visão enciclopédica, né, do Brasil, que vai ser feito, como para dizer que se a gente está citando é porque a gente tem o domínio daquilo, mas não é verdade, né? É outra coisa. Então, por isso que talvez o trabalho com os topônimos seja muito interessante também, de ver quais são os nomes que a gente está citando e como é que a gente está denominando alguma coisa, que vai depois aparecer nos mapas de diferentes formas e como essa linha dos diferentes nomes, né, vai continuar. Enfim, para ter uma ideia um pouco de como é que eu tenho trabalhado isso e como é que eu acho que poderia ser. Ainda tem muita coisa para ser feita e que eu não consigo dar conta dessa ideia toda. Mas, então, a gente vê que com essa postura, né, a gente está reproduzindo um neocolonialismo de novo interno no Brasil, né? Como você disse, tem os diferentes níveis, o nível do Estado-nação que quer ser reconhecido no exterior, mas também esse governo que está querendo se impor face a outras realidades locais que talvez tenham outras lógicas, né, e que são às vezes difíceis de serem percebidas. Talvez isso seja o gancho para a gente tratar dessa cartografia que vai tentar ser feita mais tarde, que são outras pessoas que vão tentar aparecer nos mapas, né, e que vão tentar, esse é o capítulo 6 da tese, que vão tentar aparecer e fazer outros mapas que simplesmente esses mapas oficiais que, apesar de terem levado muito tempo para serem feitos, né, e IBGE vai ser formado com essa ideia também, né, inclusive para a Amazônia, né, cartografado inteiro, mas outras pessoas vão tentar começar a cartografar também falando, não, né, existe a guerra dos mapas, né, que vai ser feita, assim, vocês estão cartografando de uma maneira, a gente vai cartografar de outra, para mostrar que existem outras coisas, que não são os mesmos nomes, que não são as mesmas referências, né, que vai vir mais tarde. Ok, para a gente terminar aqui o artigo e entrar justamente nesse assunto que você está com muita vontade de falar sobre ele. Não, Não, eu já percebi. Vamos chegar nele já já. Mas no parágrafo 33, você fala da criação da Comissão Geológica Imperial, que é a tentativa de ordenar a ocupação e a consolidação territorial do país. Né? Conta um pouco mais para a gente sobre isso, até porque tem aí todo um tempo, né? Do ponto de vista da história da própria geografia, da história da ciência, que é mais ou menos o período de Humboldt, o período, essa relação entre geologia, domínio, técnica, política, essa coisa toda. Conta um pouquinho para a gente como é que se formou essa tal dessa Comissão Geológica Imperial aí. Pois o que é interessante para mim nesse momento, né, talvez não esteja ficado muito claro, mas a gente diz que demorou tempo para criar as estruturas que possam ser responsáveis da cartografia. Eu estava lendo outro dia ainda que uma das coisas que precisava era verificar como que a gente vai posicionar, né, em relação do mapa do mundo. Então, a ideia do observatório imperial do Rio, como foi difícil ser implementado, e porque precisava de instrumentos, e onde que vai colocar no Morro do Castelo, enfim, essa história toda. Então, são vários elementos juntos que vão tentar criar essa estrutura, né, que vai mais tarde, bem mais tarde, né, resultar numa cartografia ligada à estatística que vai ser o IBGE. Mas, enfim, voltando para a comissão, o que me parece interessante de contar nela, né, é que a gente também está sentindo nessa realização outras influências que estão chegando, né? Já não é mais só a influência europeia, né, mas a gente vai começar a ter as influências norte-americanas que vão chegar, né, se eu não me engano, né, tem
a influência do United States Geological Survey, que vai aparecer como sendo uma das possibilidades de mapeamento, né, que vai ser usada como exemplo. A gente vai fazer até vir, né, geólogos norte-americanos que entra um pouco nessa ideia de que é mapear também para ver quais são os recursos, né, que existem. Não é só mapear para gerenciar, mas também para aproveitar e tirar os recursos que estão atrás, né, sabendo que a gente imagina que tenha recursos, né, que sejam bons solos para a agricultura, né, ou então outros recursos minerais que vão ser explorados mais tarde. Então, eu acho que poderia ser falado várias coisas, né? Quais são os exemplos que são usados para a criação dessa Comissão Geológica Imperial, né? Que está começando a mostrar já que a gente vai entrar numa fase onde vai ser usado o modelo norte-americano, né? Que depois vai continuar bastante presente, né? Todo o século XX, as primeiras fotos aéreas, trigonometron, tudo isso aí era tudo, né, bastante influência ainda norte-americana que vai vir, né? Essa ideia de que é uma comissão que é geológica, né? Então de recursos mesmo, de cartografia para ver o potencial de recursos que existe. Então não é uma cartografia somente de povoamento, mas do substrato mesmo do país, né? E como isso vai acabar, né, tentando criar uma cartografia de síntese do Império. Né? Bom, a Comissão Geológica é de 1875, aí vai aparecer vários mapas que vão ser produzidos nessa época, mapas gerais do Império, né, baseados nessa lógica. Né? Para mim, talvez, não sei se a categoria é certa, mas eu procuro sempre buscar as lógicas que estão por trás da produção do mapa e de que maneira, né, existe essas convergências em alguns momentos de criação um pouco particulares, assim, né, de alguma representação, né, ou de formas de representação, né, nesse caso. Ok. Leca, vamos lá, então. E o que você acha dessa história toda, tem vários nomes, um deles é a ideia de uma cartografia social, mas eu sei que não necessariamente as pessoas estão todas olhando para isso do mesmo jeito. Principalmente os engenheiros veem tudo isso com muita parcimônia. Mas, de alguma maneira, nós precisamos, de alguma forma, entender que a formação dos nossos alunos de geografia nas nossas universidades, ela tem um caráter, uma tentativa de ter um caráter técnico, mas muito pouco geográfico, isto é, ela não tem os temas, né? Não se constitui enquanto uma construção de um texto. Portanto, a ideia da intenção não está tão clara, né? Porque parece que ela se esfuma no meio de um conjunto de determinações técnicas e tal. Então, acho que tem uma questão aí da formação, que se você puder fazer algum comentário sobre isso, seria, acho, bastante interessante. E a outra que é justamente o desdobramento disso, quer dizer, para fora dessas estruturas acadêmicas e tudo mais, a ideia de um mapa e construir mapas e se reconhecer nos mapas associado aos movimentos populares, aos movimentos indígenas, ao movimento XYZ, é alguma coisa que também tem se difundido muito e que, até onde sei, tem um interesse particular seu em relação a isso. Então, se você puder comentar, né, para a gente, seria bastante interessante. Bom, a ideia talvez que permeia tudo isso é o fato de que eu acho que o mapa não pode ficar só nessa mão das elites mesmo, né? Então era essa discussão que a gente estava tendo desde o começo, quando a gente estava usando esses mapas e tentando abrir um pouco mais a realização, dizendo
que mais pessoas poderiam realizar mapas e poderia ter um diálogo, né, à la carte, como a gente diria aqui, mas um diálogo mais... que as pessoas entendam que não existe um mapa, né, mas que dá para dialogar e fazer vários mapas e construir os mapas juntos. Então, quando eu ensino os meus alunos, claro, é de tentar situar um pouco, né, as diferentes formas que os mapas podem ter para que seja reconhecido um pouco melhor o caráter, né, discursivo que envolve essa produção cartográfica, né, inclusive quando você está aqui na França, até é bom também ter consciência, né, desse caráter discursivo forte e nacionalista, né, que sempre envolveu a cartografia. Então, desconstruir um pouco isso para as pessoas terem consciência. No ensino, eu acho que, ao mesmo tempo que você está tentando fazer mapas, dialogando e mostrando as escolhas que são feitas, né? Eu sempre falo para os meus alunos, para mim não é suficiente vocês criarem só um mapa, né, no final. Primeiro, ousarem criar um mapa, porque tem muita gente que não consigo, não vou fazer, não quero fazer nada. Então, de tentar se apropriar dessa linguagem, então, tentar trazê-los para que eles venham e que não tenham medo dessa técnica toda que tem por fora, e de que é possível fazer mapas, né? E é possível fazer representações espaciais, eu acho que essa a principal, né? E que às vezes um croquis já fala muita coisa, né? Então, se é para fazer croquis, vamos fazer croquis, mas então as pessoas falam, eu não consigo fazer mapa, mas você não tem ideia do qual é a configuração? Vai, então faz o croquis, tá vendo? Tem a ideia do mapa na cabeça, é só tentar dialogar com as ferramentas que existem para que ele apareça realmente. Porque interessante é que o mapa circule, né? E que não fique fechado só num canto. Eu acho que é a mesma coisa com essas outras pessoas, não só da geografia. Bom, os geógrafos vão ter que dialogar com o mapa, então a gente tem que, de uma certa maneira, ousar fazê-los e justificar as escolhas que estão sendo feitas. Eu sempre falo para os alunos, não é só um mapa que eu quero o mapa e o comentário do que você fez para chegar nesse mapa. Né? Se duas pessoas chegarem em mapas diferentes, para mim não tem problema. O problema é só você explicar como você fez para que as pessoas possam entender o que você queria, né, com esse mapa. Contextualizar o que você criou. Então, talvez eu acho que isso que falta um pouco no ensino da cartografia, é que as pessoas passam muito tempo tentando criar um mapa sem comentá-lo, né, e sem justificar, explicitar todas as escolhas do mapeamento, né? Eu acho que eu tenho batalhado por isso, né, nos meus cursos, mas é meio difícil, porque as experiências que vêm, né, anteriormente, é uma visão bastante reduzida do que seria um mapa, né? Então, primeiro começar abrindo a perspectiva, falando, olha, mapas podem ser várias coisas, e depois, quando a gente faz uma representação que vai ser chamada de mapa, tentar discutir, né, tudo que levou a essa criação. Usar nesse meio tempo outras visões ou várias contribuições, por exemplo, eu sei que já foi bem discutido, né, a eficácia do mapa que foi sendo criado com a linguagem gráfica, a semiologia gráfica, que é bastante importante aqui na França e tudo mais, usa isso, inclusive, para verificar, né, se a mensagem passa corretamente, se a outra pessoa está lendo corretamente. Eu acho que pode valer a pena, mas precisa ser discutido, né, tudo isso. Não pode ficar só no mapa por si só, né? Quando eu vejo outras pessoas criando mapas, às vezes a discussão também é interessante. Eu não sei se eu tive algumas teses onde as pessoas que estão implicadas na cartografia social acabaram criticando os mapas que foram feitos na tese porque não tinha coordenada, porque não tinha um sistema de projeção, não tinha isso, não tinha aquilo, né? Aí me espantou, eu falei, como é que essa pessoa que está batalhando para que outras pessoas façam mapas está discutindo que não tem coordenada, né?
Aí você fala, não, é porque se a coordenada legitima, né, a posição da pessoa que está lá em algum lugar. Eu acho que é uma discussão que leva um pouco a geografia a se abrir para outras perspectivas, né? Na semana passada eu estava falando sobre cartografia participativa de saúde, né? A questão da saúde que está tão presente atualmente, de tentar colocar no mapa, tornar visível o que não era visível anteriormente, acabar um pouco com a invisibilidade de alguns fenômenos, né, do cotidiano, que seja aqui na França ou aí no Brasil. Eu acho que é importante, mas será que precisa ser nesses mapas do jeito que a gente tem feito atualmente, ou será que tem outras possibilidades de mapas que podem ser realizados? Uns amigos que trabalharam com comunidades indígenas falavam que a concepção de redes é diferente, às vezes é difícil de colocar nos mapas como a gente tem criado atualmente, né? Então, será que não é um pouco fazê-los entrar numa cartografia que é um pouco estreita, né? Será que outras cartografias são possíveis ainda? Outras representações, outras formas? Me lembra de uma ideia de uma outra comunidade que falava que o problema deles não era criar um mapa que vai ser guardado em biblioteca depois. Era mais importante desenhar o mapa do que guardar o mapa para eles, né? Então, como a gente vai fazer para dar conta dessas espacialidades e tentar representar, abrindo um pouco o enfoque do que a gente está considerando como sendo mapeamento? Eu acho que talvez seja essa a ideia principal. Tem um autor americano que fala que a cartografia é um ideal ocidental. Ele fala que não se deveria mais falar em cartografia, mas em mapeamento. Então, talvez centrar na ideia de que mapear é interessante e achar outras formas, né, que não seja simplesmente as formas clássicas que a gente está vendo. Talvez seja essa a discussão, inclusive a discussão para as novas formas, né, essa cartografia digital que a gente está fazendo atualmente, que desaparece quando a gente desconecta, os servidores cartográficos que a gente liga, eles estão lá e a gente pensa que eles estão sempre lá. Eu fiz várias cópias, né, de servidores cartográficos e fico mostrando, tá vendo como eles mudam? Eles também mudam, né? Só que ninguém tá guardando essa história da cartografia digital também. Então, eu acho que são vários desafios que a gente tem, né? Primeiro, de abrir essa noção de mapas para outros elementos e lidar com essas novas materialidades, que sejam as digitais ou as outras, né? As cartografias mentais, as cartografias processuais que acontecem e que a gente, por enquanto, ainda não está dando conta delas. Vocês vão aprender. Tem mais desafios pela frente. Sempre. Isso é que é bom. Querida, pessoal, é o seguinte, ó, a gente estava aqui com a Leca de Biagi, ela está aqui com a gente, e pouco conhecida como Enali, mas de qualquer maneira vocês vão encontrar com esse nome na referência que a gente coloca aí no canal do YouTube para vocês terem acesso ao artigo que a gente andou aqui conversando. Leca, assim, muito brigadíssimo, viu? Imagina. Foi realmente um prazer conversar contigo e, bom, estamos tentando aqui montar uma espécie de arquivo geral de discussões sobre a geografia brasileira e sobre brasileiros produzindo geografia e acho que o nosso objetivo, na verdade, é estimular as pessoas a lerem de forma sistemática, lerem com este olhar que não é transversal, né? Ler assim com calma, parágrafo por parágrafo, tentar tirar o que de bom e de ruim existe em cada ideia, em cada autor, em cada tudo. Então, é
nessa linha em que a gente está produzindo esses programas. Acho que, de alguma maneira, pela reação das pessoas que acompanham, tem dado alguns efeitos interessantes e que a gente tem gostado muito. E eu queria te agradecer muito, né, pela oportunidade, por a gente conversar. Eu acho que nós nunca conversamos tanto como dessa vez, né? Assim, sempre coisa muito distante, mas de qualquer maneira, acho que são histórias que se cruzam na Universidade de São Paulo, essa coisa toda, o Tunico e esse negócio todo da geografia, né? O Manuel Fernandes e amigos de todos os lados. Espero que você fique bem, espero que num dado momento, quando tudo isso passar, a gente possa, você venha à Espanha tomar um vinho espanhol, que os franceses falam muito mal, e eu juro para você que irei à França para tomarmos junto um vinho francês, que eu também falo muito bem, por sinal, né? Mas eu gosto também muito eu costumo, ultimamente eu só tenho tomado vinho nacional, não entro em choques com esse tipo de coisa. Mas assim, então espero que a gente se encontre para continuar essa conversa ao vivo, né? E eu possa contar também para as pessoas. Muito obrigado, um grande abraço, viu? Fica aí com você as palavras finais aí, se você quiser acrescentar qualquer coisa, fique à vontade. Ah, o microfone e a câmera é tudo seu. Vai lá. Não, eu que te agradeço. Desculpa, eu não sei se eu fiz uns comentários muito bem construídos, a gente está só nessa discussão assim, mas a ideia que eu teria, se alguém lê esse texto, bom, é um texto antigo, mas tem muitas ideias, então a ideia é, por favor, critiquem, vão mais longe do que eu consegui escrever nessa época, porque eu acho que tem muito mais coisa para ser feita. A gente está vivendo numa época que é complicada, talvez a gente aproveite desse momento para ir atrás dessas coisas digitais que estão mesmo disponíveis, né? E é legal você estar construindo novos espaços, né, de discussão, que eu acho que a gente tem que pegar o limão e fazer uma limonada mesmo, né? Então pegar e fazer outra coisa que seja possível. Então, com relação ao texto, por favor, prestem atenção, ele foi produzido nos anos 2000, foi discutido em 2010, mas foi só publicado em 2015. Tem outras coisas que apareceram depois e tem muita gente muito interessante trabalhando na parte de história da cartografia. Eu acho que é um campo que está mostrando muita coisa interessante para a gente. E eu tenho aprendido muito com os colegas dessa área esses últimos tempos. E eu acho que ajuda a gente um pouco a entender o Brasil e criar novas propostas, inclusive nesse período que tem muita negação de várias coisas, né, no Brasil. Eu acho que é importante a gente, né, ter a nossa voz de geógrafo e fazer aparecer algumas coisas que às vezes são colocadas em dúvidas, né, parte da nossa cidadania mesmo. Então é isso, gente. É um maior prazer, assim, quem quiser vir aqui em Lyon, com certeza vai ser bem-vindo, né? A gente tem recebido vários brasileiros o tempo todo que ajudam a desenferrujar alguns ranços, assim, da geografia francesa. É muito bom essa contribuição, realmente. E você também aqui, Douglas, né, vinho, qualquer coisa que for necessário, a gente está aqui esperando que logo essas barreiras que estão presentes nesse momento, né, deixem a gente um pouco mais livres de circulação. Tá bom? Ok, muito obrigado. Então, até a próxima. A gente vai conversando, vai trocando ideias aí. Obrigadíssimo, Com Leca. certeza. E é Até. Leca mesmo, viu? E Enali é só oficial. Ok, tá bom. Um abraço. Essa é a diferença entre o registro de nascimento e o batismo da vida, né? Mas é assim mesmo.